Começar a gravar. Boa noite. Meu nome é Fábio, né? Nosso grupo é composto pelo Leonardo, pelo Luiz e pelo Rafael. E eu vou falar aqui sobre o primeiro design pattern, que é o design pattern, que é o criacional, que é o Lazy Initiation. Tá. O Lazy Initiation. Esse design pattern, na verdade, ele é uma aplicação do padrão de projeto Lazy Loading. Quando a gente fala de design pattern, a gente fala de uma resolução de algum problema, né? Nesse caso, ele age diretamente sobre o problema da lentidão na inicialização e carregamento do software. Seu uso, né, ele é indicado principalmente em sistemas compostos de objetos muito complexos e que demandam de alto custo computacional para efetuar o carregamento deles. É extremamente, né, indicado, o seu uso é extremamente indicado na criação de para a criação de para tarefas, né, onde a criação de um objeto custa tem um custo computacional muito alto e o uso desse objeto é muito baixo. Aqui eu vou dar um exemplo do, de um sistema, por exemplo, da Facom, né? E imagina que quando a gente vai o objeto Facom, ele tem vários outros objetos, né? Que seria, sei lá, os alunos, os professores e outros trocentos objetos. E aí, às vezes, quando a gente tem que inicializar, né, esse objeto Facom, na teoria, a gente teria que carregar todos esses outros objetos, né, que compõem ele. E às vezes, muitas das vezes, a gente nem precisa, por exemplo, do objeto aluno sendo iniciado, se a gente quisesse, pelo menos, se a gente quisesse pegar dados do professor, por exemplo. E aí, nesse caso, seria uma boa utilizar esse design pattern, né? Lazy Initiation. Tá. O modo, né, que ele trata esse problema é retardar a inicialização do objeto até a primeira vez que ele seja necessário e nunca antes disso. Ele vai funcionar da seguinte maneira. Primeiro, ele vai verificar se aquele objeto ele já foi inicializado. Se ele foi inicializado, se ele já tivesse sido inicializado, ele é retornado, né, juntamente com os outros objetos já inicializados. Se não, o software ele vai criar uma nova instância dele, que é adicionado numa variável, e aí ele é retornado somente quando ele for instanciado pela primeira vez. Tá. Os resultados, né, disso tudo é a economia dos recursos computacionais, porque a gente não vai precisar ficar carregando, né, um objeto muito complexo toda vez que a gente for inicializar o sistema e, consequentemente, o ganho do tempo no carregamento do software. Bom, eu sou o Rafael e vou falar um pouco sobre o Decorator. Bom, quando temos a necessidade de adicionar comportamentos, funcionalidades ou até novos estados a um objeto, e aí a gente percebe que a herança não vai ser viável para a gente fazer essa adição, muito por conta da quantidade de subclasses que pode ser gerada disso tudo, a gente pode utilizar o Decorator, né? Que acaba sendo um padrão de design estrutural que permite a gente a gente anexar esses novos comportamentos, colocando dentro de objetos especiais que a gente chama de wrapper, né? Wrappers ou envoltórios, que são esses objetos que podem ser ligados com outro objeto-alvo ou objeto principal. Esse objeto ele contém o mesmo conjunto de métodos que o alvo ou que esse principal, ou que essa classe principal, e delega todos os pedidos que recebe,
Porém, esse wrapper ele pode alterar o resultado final fazendo alguma chamada. Aí um diagrama de exemplo, né, que contém a classe component, que é uma interface que contém os membros que serão implementados pela concrete class e pela decorator. O concrete component, que é a classe que implementa a interface do componente. O decorator, a classe decorator, que é uma classe abstrata que implementa a interface component e contém a referência a uma instância component. Ali a gente conseguiria inserir qualquer outros wrappers com outros comportamentos distintos e também com outras funcionalidades, como a da Concrete Decorator. Essa classe também ela atua como classe base para todos os decoradores de componentes. E ali a gente também tem o Concrete Decorator, que é uma classe que herda da classe Decorator e fornece um decorator para os componentes. Algumas vantagens, alguns prós. Ali a gente pode estender o comportamento de um objeto sem criar uma nova subclasse, né? Assim como a gente pode adicionar ou remover as responsabilidades no objeto durante o tempo de execução. Pode passar. A gente pode combinar vários comportamentos envolvendo um objeto em vários decoradores e também existe o princípio de responsabilidade única, que a gente pode dividir uma classe monolítica que implementa muitas variantes possíveis de comportamento em várias classes menores. E algumas desvantagens, alguns contras. É difícil a gente remover esse wrapper, esse envoltório específico dentro de uma pilha de outros wrappers. E também é difícil implementar um decorator de forma que seu comportamento não dependa da ordem desses outros decorators na pilha. Bom, falar um pouquinho sobre o Binding Properties. Ele é basicamente uma combinação de vários observadores, a qual o Neto vai falar um pouquinho mais a fundo na próxima parte. Mas, dando uma introdução, ele é basicamente acontece quando uma alteração é realizada, esse observador ele vê e realiza uma ação pré-determinada. O Binding Properties ele é basicamente utilizado para forçar as propriedades em diferentes objetos a serem sincronizados e coordenados de alguma forma. O One-Way Binding ele nós utilizamos quando somente algum tipo de visualização é feito, e o Two-Way Binding é quando a visualização e alguma alteração pode ser feita na variável. Então, são duas classes que podem utilizar aquela variável. Aqui nós temos um exemplo sobre o que eu acabei de falar, que duas classes podem estar utilizando. Nesse caso, o Two-Way Binding no editor e o One-Way no menu bar. Aqui, como algumas vantagens que podemos utilizar, é que ele possibilita o uso de algumas arquiteturas, como o MVP e o MVVM, e também facilita muito e acelera o desenvolvimento. E bom, para falar um pouco do observador, o observador basicamente ele vai ficar observando alguma coisa acontecer, alguma variável acontecer, alguma mudança acontecer, para que ele funcione. Um exemplo simples, parecido com o que a gente pode ter, não é um observador, não é um trigger, mas é a ideia de que acontece alguma coisa no banco de dados, é feito automaticamente alguma outra coisa. Então, como que a gente pode utilizar isso? Como foi falado pelo Leonardo, a gente pode utilizar no MVVM, no MVP, para saber que foi alterado alguma coisa em outra função, outra classe, e saber, olha, foi mudado lá, eu preciso fazer alguma coisa aqui, ou alguma coisa aconteceu, eu preciso ter alguma função. Então, ele é realizado logo após algo que está sendo observado ser modificado. Aqui a gente tem um exemplo, que, por exemplo, a gente tem um diagrama de exemplo em que a gente tem um concrete observer A e um concrete, aliás, eles têm um subject, e quando é atualizado alguma coisa em
Aqui embaixo, em um desses dois, o observador olha e ele passa para cá para o subject para fazer alguma coisa, para notificar, para salvar, para fazer alguma coisa dependendo do que você quiser, o seu uso, o seu caso de uso. O que a gente tem de resultados esperados é uma facilidade de comunicação entre classes. Você consegue comunicar muito mais tranquilamente entre uma view e uma view model. Automação de processos, em que você, toda vez que for atualizado alguma coisa numa variável, vai ser feito algum processo. Mais facilidade, agilidade e menor tempo de desenvolvimento. E, bom, indo para a parte prática, que a gente separou uma aplicação Android. Aqui a gente tem a questão do padrão MVVM, em que consiste o seguinte: a view, que é feita por esse login fragment, ela vai se comunicar com a view model por meio de bind, por meio de variáveis que são setadas na view model e que vão ser observadas na view. Então, a gente tem aqui, na nossa aplicação, a gente tem um val realizar login, e ele está sendo pego aqui pela realizar login com underline no começo. Então, o que acontece? Essa variável aqui é uma variável que é privada dessa classe, que vai ser utilizada pela view model, e que ela é uma variável tipo lazy. Então, como foi falado pelo Fábio, quando é uma variável tipo lazy, ela só vai ser inicializada quando for realmente utilizada. Então, é como se a gente estivesse falando um late init, ou uma variável que não vai ser utilizada até que a gente queira. Então, a gente tem a realizar login, é um tipo lazy, de um atributo de uma classe realizar login. Então, quando eu tentar realizar login na minha aplicação, essa variável vai ser iniciada. Na minha view, tem um observador aqui, ele vai observar, e quando essa variável for atualizada, quando ela fazer a variável for receber algum valor, alguma coisa, eu vou realizar uma operação. Nesse caso aqui, se realizar a operação, realizar o login for ok, for verdadeiro, ele vai para a próxima tela, que é a tela da minha aplicação. Se não for, eu vou exibir uma mensagem de erro. Então, para mostrar aqui a aplicação, que eu tenho uma aplicação aqui que foi desenvolvida por um trabalho de Prog Mobile. Se eu vier aqui clicar em login, realizar login, aqui, para realizar login, ele vai atualizar aqui, eu vou colocar o meu login, o cadastro. Colocar a senha e vou clicar em login. A hora que clicou em realizar login, aí aqui a gente tem os breakpoints. Então, por exemplo, realizar login vai receber .val, que ele é um mutable live data de coisas do Android. Ele vai receber um realizar login. Agora, ele recebeu esse realizar login. A hora que eu liberar ele para ele continuar, sair do breakpoint, ele vai lá para view e vai falar: olha, foi atualizada a variável que você estava utilizando, que é a realizar login, então eu vou utilizar ela para fazer alguma coisa. Então eu observei essa variável que foi que eu queria, ela foi mudada, então agora eu tenho que fazer alguma coisa. Então a hora que eu liberar, ele vai permitir que a minha aplicação ela faça o login. E aí aqui ela foi feito o login. Bom, para comentar sobre o nosso decorator, que tem um exemplo, uma simplificação bem grande sobre a coisa da classe, porque eu tenho uma classe que chama abstract dados do usuário model, e ela tem aqui o verificar campos. É uma função que tem aqui. E aqui o que eu faço nessa minha outra classe, que é editar dados do usuário. Em várias classes vai utilizar essas coisas do usuário, porque eu vou cadastrar o usuário, eu vou editar o usuário. Então, o que eu faço? Basicamente, no Android, ele permite que seja feito o quê? Que você implemente nesse caso aqui, eu estou implementando um abstract, pegue essa função e faça um override, ou seja, eu vou sobrescrever essa função. Ela vai ter as mesmas nome, e-mail, confirmação de senha, só que o que vai diferenciar é o que está dentro dela. E o que está dentro dela vai ser atualizado, você vai fazer daquela forma que você achar melhor. E isso permite que você consiga, estender de interfaces ou classes, e você consiga utilizar a mesma função, a mesma ideia, de formas diferentes. E, bom, sobre a nossa apresentação era isso. E o nosso slide, todas as coisas foram enviadas no Ava. É isso.